Bem, amigos, agora eu vou falar no assunto polêmico, né? Dizem que assunto polêmico é religião, assunto político é política, futebol, né? Você realmente conversar de um Corinthians e Santos, de um Flamengo e Vasco, de um Cruzeiro e Atlético, de um PMDB e PSDB, de um evangélico e de um católico, é briga, né? Ainda que o Deus seja o mesmo para todo mundo. Mas uma questão que é bem problemática, eu prometi que esse programa seria realmente voltado para a minha opinião, e que eu gostava de fazer isso na rádio, como eu já falei a vocês no primeiro bloco. Se você não assistiu o programa inteiro, veja na reprise. Quem sabe você pode até criticar o apresentador, e é gostoso isso, ouvir opiniões diferentes daquela que a gente pensa, e até às vezes até modificar aquilo que você acha que você está indo no caminho certo, às vezes não está. Questão da família e dos filhos. Diferente de um processo criminal, que você tem um culpado inocente, num processo trabalhista que você tem um perdedor, né, um ganhador, um reclamante, uma reclamada, questão de família, eu falo há anos, que não existe ganhador nem perdedor, todos perdem. Eu vejo a seguinte questão, eu escuto muitas pessoas dessa área de educação, assistente social, psicólogo, até porque também, como todo mundo, tive meus problemas, minhas ex, meus filhos, minha esposa também tem filhos, tem netos, todos nós temos esse problema. Eu ouvi de uma grande educadora da escola que meus filhos estudaram, que é uma pessoa respeitada, que eu admiro muito, que é a dona Vera, uma coordenadora muito competente, falando o seguinte, que as questões do jovem hoje estão realmente complicadas, que eles não têm assim uma motivação e que às vezes nós até erramos ter dado muita liberdade. Só que, dona Vera, a questão é muito mais abrangente, na minha opinião, obviamente. O mundo vem mudando e a sociedade também. Antigamente, vocês que são, né, mais antigos, como minha mãe, que Deus a tenha, meu pai, existia o desquite. A mulher desquitada antigamente era totalmente discriminada. Depois veio a separação, depois veio o divórcio, depois veio o divórcio mais rápido. Então a sociedade foi se modificando. Hoje existem contratos de sociedade, existe a questão de relação com pessoas do mesmo sexo. Então a sociedade foi mudando. Então não vejo como realmente colocar um rótulo de que nós, mais antigos ou mais experientes, os nossos avós, erraram totalmente. Não, porque a sociedade também foi cobrando. As pessoas também tiveram que trabalhar. Hoje em dia a escola é colocada como se fosse o momento de salvação da sociedade, porque às vezes tem famílias que jogam os filhos na escola e acham que é ali que realmente tem que dar tudo, e não é. Não é verdade. Porque o que acontece é o seguinte, às vezes você esquece o seguinte, como é que você vai podar a modernidade? Você vai colocar teu filho numa redoma de vidro? Você vai ver como um eremita? Não tem condição. Então, se você não dirimir as questões da internet como uma coisa boa, e só criticar que o jovem só fica lá nos jogos, nas questões de internet, não, a internet tem coisas boas. Agora, eu falo o seguinte, tudo que é demais é ruim e tudo que é de menos também. Então, eu tenho esse problema com meus filhos, né, como todo mundo tem. Eu vejo todo mundo reclamando hoje da questão dos jovens, que não tem interesse. Mas será que também não temos uma culpa menor do que a própria sociedade? Porque quando eu falo que as questões de corrupção às vezes atrapalham o país, não é só na questão de efetivamente o dinheiro não vingar, numa questão da educação, na questão da saúde. É porque o exemplo ruim, ele faz com que as pessoas ou sigam aquele exemplo ruim ou se desmotivem. Né? Tivemos recentemente a perda aí da filha da Whitney Houston, que aí falaram, foi parecida com a mãe. Não dá para julgar, né? Mas às vezes a coisa que acontece num caminho se repete na questão dos filhos. Eu vejo avós falando, eu tenho que cuidar dos meus netos. Eu brinco, não. Você tem que efetivamente brincar e curtir seus netos. Quem tem que cuidar dos seus netos é as mães ou os pais deles. Então eu vejo o seguinte, essa questão de família, quando eu falo efetivamente, desde o tempo que eu trabalhava em processos no Vale do Ribeira, que eram muitas ações de alimentos, de separação, não tem vencido, nem tem o vencedor. Se você efetivamente é mulher e faz uma ação para buscar os alimentos com todo o direito, e vai numa questão de briga pessoal, no futuro você vai ter realmente algum problema, seja você mesma ou seja o seu filho. E o homem, da mesma forma que não faz o pagamento ou cria caso, da mesma forma. Então, eu não vejo nessa questão nem estar correto nem o pai, nem a mãe. E normalmente o juiz e o promotor vai pelo interesse da criança, que também não vai resolver o seu problema. O juiz dá uma decisão e cumpra-se. Ele não vai ficar te fiscalizando se você está comprando arroz, feijão, nem tem como fazer isso. Então, essa é a questão. Não adianta você achar que você é totalmente culpado ou você é totalmente inocente nessa questão. Nós temos que fazer a meia-culpa e mudar as formas de tratamento. Antigamente, essa coordenadora falava o seguinte, olha, faça com que o jovem tenha educação. Hoje muitos não têm educação, desrespeito os pais. Aí ela me falou o seguinte, já mudou a tese. Olha, tenta entrar no mundo deles, perguntar o que é realmente interessante nos jogos, enfim. Porque você tem que criar um sistema que eles tenham
ânimo, alguma vontade. Eu vejo pelos meus filhos, eu falo para eles, ó, tem TV, tem advocacia, mas não adianta, enquanto eles não tiverem uma responsabilidade, não tiverem uma família, uma namorada, não adianta. Então, é uma passagem que todos nós temos que aceitar, temos que discutir isso muito, e o que eu vejo é isso, estagnar numa rotulação. Olha, o problema da criminalidade jovem é a redução da maioridade penal. Se você for olhar bem a questão, não é bem assim. Não adianta a gente também pegar o jovem e jogar lá num celeiro de criminosos, que eles vão ficar lá jogados e amontoados. Então eu falo para você o seguinte, se você realmente tem um filho e você fez essa questão porque quer, né? Porque hoje em dia tem anticoncepcional, tem pílula do dia seguinte, tem camisinha, você tem uma responsabilidade talvez pro resto da vida. Então é importante que você assuma essa sua responsabilidade e acompanhe. E com certeza, quando a sua vontade é prevalecida na sociedade, os governantes, os políticos, eles vão para aquilo que realmente dá voto, aquilo que mais interessa. Então, se a sociedade empurra o problema para a escola, se a sociedade empurra o problema para o governo, eles vão fazer aquilo que eles querem. Agora, o dia que efetivamente a gente trouxer o problema de volta para a gente, seja num diálogo, seja numa conversa, seja num respeito, como era antigamente, sem que este saudosismo signifique manter aquilo que existia, mas cuidar também que as coisas façam uma modernidade, porque hoje é muito mais fácil. Você fala com o filho por celular, por WhatsApp, né? Antigamente você tem que pegar um orelhão, tem que mandar uma carta. Então, se você começar a usar essa tecnologia acompanhando o seu filho, efetivamente conversando e efetivamente vendo desde o início, é muito mais fácil. Eu vejo hoje nas escolas, com 1 ano e 8 meses, você já põe na escola. Eu vejo a filha do meu promotor aqui, uma belezinha, menina, um beijinho para a grande menina que é um doce de criança aí da nossa produtora, já está, com menos de 1 ano, já está durinha, já está de pé. Então a desenvoltura dessas crianças é muito rápida hoje. Então nós não temos que criticar, nós temos que aperfeiçoar os nossos conhecimentos antigos e tentar verificar o que eles trazem de novo e fazer essa composição. Não é muito fácil? Não é muito fácil. Mas é salutar e com certeza as pessoas que conseguem fazer isso, com certeza reclamam menos dos filhos e os filhos reclamam menos do pai. Não é fácil, né? Se já manter um casamento com uma mulher e um homem já é difícil, que já com uma criança que às vezes não tem ainda aquela experiência, responsabilidade. É complicado, mas eu vejo sempre a experiência daqueles que conseguem contemplar filhos de um casamento, com um segundo casamento, até terceiro casamento, e se dão bem. E às vezes aquele que só tem um filho, às vezes fica perdido. Então, vá na questão da pesquisa, vá na internet, vá na questão da sua experiência, da sua vontade, porque cada caso na questão de família é um caso. Agora, briga e divergência, com certeza, não trazem benefício nem para um lado e nem para o outro. É a minha modesta opinião. Sei que vou ser criticado, e eu gosto disso, desafios são importantes. Por isso que eu tirei o programa de hoje para fazer essa elucidação das minhas ideias, para vocês não acharem que eu sou imparcial ou que eu fico aqui em cima do muro. Eu tenho minha opinião sim. Agora, nem sempre vou agradar a todos. Bom, pessoal, acho que eu extrapolei um pouquinho, né? O programa de hoje, realmente eu abusei do horário do programa, mas é um programa que é feito assim. De vez em quando eu tenho essas ideias assim, que saem da minha cabeça, invento uma pauta, tem dado certo. Por isso que ele está tantos anos no ar. O programa de Direito e Cidadania de hoje fica por aqui. Mas espero vocês no próximo programa. Porque é um programa feito assim, com carinho para vocês e sem juridiquês. Até o próximo programa.